Fala, multiplicador, tudo bem com você? Hoje nesse vídeo nós vamos falar sobre feridas emocionais, o que são feridas emocionais, quais são os impactos que ela tem sobre a minha vida. Será que eu tenho ferida emocional? Será que você que está assistindo esse vídeo tem feridas emocionais? E se eu tiver, como é que eu faço para mim cicatrizar e curar essas feridas para que ela não faça mais efeito sobre minha vida, sobre minhas escolhas, sobre minhas ações, no meu casamento, no meu trabalho? Como é que eu faço para me curar essas feridas? Tudo isso você vai ver nesse vídeo de hoje. Então, se você ainda não é inscrito, eu peço que você se inscreva nesse canal e já deixe seu like aqui nesse vídeo. E assim que você terminar de assistir esse vídeo, eu peço que você comente aqui embaixo se caso você se identificou com algum conteúdo desse e se ele fez alguma relevância sobre a sua vida, se ele te ajudou em alguma área a compreender algumas dores que talvez esteja guardado dentro de você. Então, o que é feridas emocionais? O que são essas feridas? Feridas emocionais, elas surgem na nossa vida logo após um trauma dramático, negativo que nós tivemos, principalmente na nossa infância. O que são esses traumas, Hudson? Eu gosto muito de comparar um trauma como um acidente na nossa vida aqui. Ou seja, um trauma é como se fosse um acidente de moto, de bicicleta, de carro. Talvez você esteja correndo e trupique e se machuque. E todos esses acidentes são como um trauma. E assim como todo acidente deixa uma marca, deixa uma lesão, deixa uma ferida na sua pele, assim também é um trauma. Todo trauma emocional deixa feridas emocionais guardadas no seu psicológico. E às vezes essas feridas podem estar afetando em várias áreas da sua vida, impedindo de você avançar tanto no seu casamento, avançar tanto na sua vida financeira, na sua vida familiar. E para você conseguir ter um avanço nessas áreas, você precisa identificar qual que são essas feridas e logo após passar por um processo de cura para essas feridas não mais influenciar sobre suas decisões, sobre suas escolhas, sobre o seu casamento, sobre a criação dos seus filhos, sobre o seu trabalho. E assim como um acidente causa lesões em nós e nós precisamos passar por um processo de cura para poder se recuperar dessas lesões, assim também são as feridas emocionais. Dependendo do acidente que ocorre com você, dependendo se o acidente for muito grave, às vezes você quebra a perna, às vezes você quebra o braço, e enquanto você ainda não estiver curado, enquanto você ainda não conseguir recuperar os movimentos da sua perna, os movimentos do teu braço, isso acaba te impedindo de avançar em algumas áreas. Às vezes acaba te impedindo de você correr, acaba impedindo de você praticar alguns esportes, se você estiver machucado. E a mesma coisa é as feridas emocionais. Às vezes você tem feridas emocionais que estão te impedindo de avançar em várias áreas da sua vida. E enquanto você não curar essas feridas, infelizmente, você estará sempre no mesmo lugar, sofrendo sempre com os mesmos problemas. E talvez você se pergunte, meu Deus, por que isso ao decorrer do tempo vem acontecendo frequentemente na minha vida? Com certeza é porque você deve ter uma ferida emocional onde ainda não foi curada. E toda vez que uma pessoa toca nessa ferida emocional, talvez num assunto, talvez num tom de voz grosseiro, talvez numa frase, talvez numa experiência que faz você vivenciar o seu passado de novo, aí você se sente desconstrangida e todo aquele sentimento de tristeza e de dor parece que está passando novamente por você. E essas feridas emocionais, ela tem um problema muito grande sobre a vida de vocês, porque essas feridas emocionais que existem dentro de você, elas infelizmente vão passando de gerações em geração, enquanto ela não for curada dentro de você, com certeza você vai passar essa ferida que existe dentro de você para os seus filhos, e seus filhos vão passar para os seus netos. E tudo o que você vivenciou, às vezes os seus filhos vão vivenciar da mesma maneira, às vezes os seus netos também vão vivenciar. Só vão mudar os autores, só vão mudar as pessoas, mas as experiências sempre vão ser as mesmas se essas feridas não forem curadas. Ou seja, toda ferida emocional que não é curada, que não é cicatrizada, que não passa por um processo de cura, infelizmente, ela acaba passando de pai para filho e assim por diante. Não sei se você já reparou, mas tem muitas pessoas que o que a mãe sofreu no passado, por exemplo, por algum adultério, alguma traição, ou por agressões físicas, agressões verbais, quando você vai ver o histórico da filha dessa pessoa, ou do filho dessa pessoa, ela sempre estará passando pela mesma coisa que a mãe às vezes passou no passado. E quando você vai ver o histórico da filha, você vai ver que a filha está começando a ter uma vida da mesma maneira que a mãe e a avó tiveram. Tudo porque essas feridas emocionais que existem dentro de você não foi curada. Eu já conversei com várias mulheres, onde as mulheres me relataram. Eu acho engraçado que tudo que minha mãe passou com meu pai, eu também passei com meu marido. E o mais engraçado ainda é que minha filha está passando pela mesma coisa que eu passei,
O que será que é isso? O que será que é? Parece até uma maldição hereditária, mas não é uma maldição. É simplesmente as feridas emocionais que existem dentro de vocês e que vocês precisam curar essas feridas para que vocês travem esse ciclo e que essas feridas não passem adiante. E que essas feridas não passarem adiante, você precisa curar essa ferida dentro de você. E outra parte interessante sobre feridas emocionais é que todos nós temos feridas emocionais dentro de nós. Porém, grande parte das feridas que existem dentro de nós, nós não temos consciência do que é. Eu lembro muito antes de começar a estudar desenvolvimento pessoal, eu nem fazia ideia do que eram feridas emocionais. E eu agia às vezes com raiva, às vezes eu estava feliz e assim do nada eu ficava triste. E do nada, assim, o que a pessoa me falava me irritava. E eu começava a perceber por que esses sentimentos vêm. E quando eu fui estudar inteligência emocional e desenvolvimento pessoal, eu acabei vendo que eu tinha uma grande parte, eu comecei a ter consciência dessas feridas emocionais existentes dentro de mim. E eu observei o quanto que eu tinha que tratar, o quanto que eu tinha que passar por um processo de cura, para que essas feridas não se passem para as próximas gerações depois de mim. Então, muitas pessoas, elas não têm consciência do que elas têm. Elas não têm consciência das feridas emocionais que foram ocasionadas delas. E essas feridas, elas vêm após um trauma dramático que principalmente aconteceu na sua infância. Talvez você viu muitas drogas ilícitas dentro da sua casa quando era criança. Você viu seu pai e sua mãe brigando por isso. Talvez você viu a sua mãe brigando com a sua irmã ou com o seu irmão por causa disso. Você viu pai agredindo mãe, mãe agredindo pai. Você viu talvez a morte de um ente querido muito cedo que acabou te ocasionando um trauma muito forte dentro de você, que você talvez era muito apegado a essa pessoa e hoje você não consegue entender o porquê isso aconteceu com aquela pessoa. Talvez você pode ter sido rejeitada, se sentido rejeitada, abandonada pelos seus pais. Às vezes seu pai te abandonou na hora que você mais precisava. Às vezes uma pessoa que você confiava muito traiu sua confiança. E tudo isso, dependendo do significado que você dá a essas experiências que você passa, tudo isso pode te ocasionar traumas. E esses traumas vêm te trazendo feridas emocionais. Ah, Hudson, mas tem muitas coisas que aconteceram no meu passado que hoje eu entendo por que aconteceu. E eu sou amadurecido, eu amadureci e entendi o porquê. E hoje eu perdoei essas pessoas, eu estou livre. Mas a pergunta que eu te faço, por mais que você cresceu, por mais que você amadureceu, não importa. O que importa é o que a sua criança sentiu e qual significado ela deu àquela experiência para ela. Porque a partir daquela experiência, ela gerou memórias e aquelas memórias geraram sentimentos. E aqueles sentimentos, ela deu um significado para aquela experiência. E que significado a tua criança deu naquela época? Porque dependendo do significado que a tua criança deu naquela época, infelizmente uma nova crença foi instalada dentro dela. Essa crença gera traumas e esses traumas geram feridas emocionais que precisam ser curadas dentro de você. Por mais que hoje você se torne uma pessoa adulta e esteja amadurecido e entende o que ocorreu naquela época, hoje eu vejo muitas mulheres que decidiram a não terem filhos e quando eu começo a perguntar sobre o passado dessas mulheres, eu acabo vendo que elas são as irmãs mais velhas. E lá na infância delas, quando elas estavam na sua pré-adolescência, nos seus 12, 13, 14 anos, seus pais trabalhavam o dia inteiro e deixavam os seus irmãos mais novos na responsabilidade sobre ela. Ou seja, essa criança ela teve que pegar uma responsabilidade não só para ela, mas uma autorresponsabilidade sobre os irmãos mais novos dela. Ela teve que crescer cuidando dos irmãos dela, deixando a fase da infância, da adolescência de lado, já para ter responsabilidade sobre os irmãos. E os pais trabalhavam adoidado, noite e dia, finais de semanas, e chegavam somente à noite em casa e nem conversavam, não conversavam direito com ela. Essa criança, ela começou a dar um significado a essa experiência que ela passou. Ela falou, meu Deus, se, se são os filhos que estão causando tudo isso na vida do meu pai, e eu vejo o quanto eu estou sofrendo para cuidar dos meus irmãos, eu não quero ter filho. Eu não quero passar por isso de novo. Porque eu já criei meus irmãos, e eu não preciso ter filho, porque se eu ter filho, eu vou ter que passar por essas mesmas dores de novo. Então veja, essa criança, infelizmente, na infância dela passou por um momento difícil. Ela passou por uma experiência, ela teve memórias, aquelas memórias geraram sentimentos sobre ela e ela deu um significado. Que ela não queria ter filhos no futuro. E assim, essa crença se instalou dentro dessas mulheres, onde elas hoje não querem ter filhos. Não estou dizendo que todas são desse jeito, mas a grande parte das mulheres que hoje não querem ter filhos é porque elas tiveram experiências exatamente desse jeito no passado. Sem falar, por exemplo, de pessoas que foram agredidas, muito agredidas, que apanharam muito em casa.
Quando eu vejo que as pessoas que foram muito agredidas na infância, essas pessoas geralmente elas saem cedo de casa. Elas saem aos 13, 14 anos de idade de casa. Porque a casa é um ambiente onde ela odiava estar. Toda pessoa que chega e conversa comigo e fala, eu saí cedo de casa, tanto homem como mulher. Eu saí cedo, quando eu estava com meus 12, 13 anos de idade, eu já saí de casa e fui pro mundo viver. Aí eu pergunto para ela, você foi muito agredido, né? Fisicamente, verbalmente, e talvez aquele lar, aquele ambiente, era um lugar onde você não desejava estar. Talvez quando você chegava da escola era o pior momento, era você estar dentro da sua casa. E aí as pessoas começam a falar do passado. Sim, exatamente. Eu apanhei demais do meu pai, da minha mãe. E infelizmente, essas pessoas tiveram esses traumas na infância e geraram feridas dentro delas. E essas feridas vêm impactando muito sobre o comportamento, sobre as ações, sobre os resultados que essas pessoas têm. Tá, Lutz, mas como é que eu faço? Eu entendi que talvez um abandono, rejeição, abuso, brigas, críticas, quando eu vi drogas no meu lar, quando eu vi meus pais brigando, divórcio gera muito trauma para as crianças, porque é a hora que as duas pessoas que as crianças mais amam na vida delas estão se separando e é onde a criança tem que decidir por qual lado ela vai escolher. E se ela escolher o lado da mãe, ela vai se sentir que está abandonando o pai. E se ela escolher o lado do pai, ela vai sentir que está abandonando a mãe. E assim por diante. Não importa, por mais que hoje você cresça e tenha amadurecimento para entender o porquê isso ocorreu, o que importa é o que a sua criança sentiu, qual o significado que a sua criança deu a essa experiência. Porque tudo isso está guardado aí dentro do teu inconsciente e está guardado da mesma maneira que foi armazenado lá na tua infância, da mesma maneira. Mas beleza, Uts, como é que eu faço para mim entrar num processo de cura? Como é que eu faço para mim se livrar dessas feridas? Para que elas não respondam mais por mim? Para que elas não influenciem mais nas minhas decisões? O primeiro passo para você conseguir curar essas feridas é você ter consciência da experiência que te ocasionou essa ferida, você ter consciência dos seus sentimentos que você tem quando você se expõe àquela experiência ou lembra daquela experiência novamente. Ou seja, você precisa trazer a autoconsciência sobre as experiências que você passou no seu passado, sobre esse trauma, sobre os sentimentos. Quem te fez passar por isso? Como é que foi? Para você conseguir começar a dar o primeiro passo, para você conseguir entender o porquê que isso aconteceu com você. O segundo passo para você conseguir se libertar dessas feridas emocionais é você liberar o perdão para essas pessoas que causaram essas feridas. Lembra, pessoas feridas ferem as outras também. Uts, pelo que eu entendi, então quer dizer que meus pais ou as pessoas que conviveram comigo na minha infância são culpados por tudo que eu estou passando hoje? Não, não é isso que eu estou querendo dizer. Teus pais não têm nada a ver com isso. Eles só foram vítimas de outras vítimas. Eles só estão repassando para você, eles só estão educando você. Eles só estão treinando vocês da mesma maneira que eles foram treinados. E eles só são vítimas de outras vítimas. E você é vítima de uma vítima também. Então não culpe seus pais. Com certeza eles deram o melhor para criar você, nas condições melhores que eles tinham. Então, você precisa liberar o perdão para essas pessoas. Só que para você conseguir liberar o perdão, você precisa achar o lado positivo de ter acontecido aquilo. Por mais que seja algo muito ruim que aconteceu na sua vida, mas para você conseguir liberar o perdão para essa pessoa, você precisa achar o lado positivo. Tudo que acontece na nossa vida, existe um lado negativo e um lado positivo. Por mais que seja uma experiência boa, mas ela tem um lado negativo também. E assim com as experiências ruins, ela também tem um lado positivo. E para você conseguir liberar o perdão para uma pessoa, você precisa achar o lado positivo daquela experiência que ocorreu com você, para você conseguir perdoar essa pessoa e libertar essa pessoa de você. Assim a sua ferida vai começar a se limpar. Assim a sua ferida vai começar a cicatrizar e depois ela vai curar dentro de você. E o terceiro passo é você dar o significado certo para as experiências que você passaram no seu passado e também acabar com as narrativas erradas. Toda vez que você se vitimiza, toda vez que você toca naquele assunto que te causou aquele trauma, você está cutucando a ferida. Você está mexendo naquela ferida. Por mais que a ferida estava quase cicatrizando, mas quando você volta a se lembrar daquele trauma, que você volta a jogar, por exemplo, na cara do seu marido, porque ele cometeu um adultério. Toda vez que você lembra isso a ele, você está
sofrendo, você está passando dor. E por mais que você imagine ou pense isso, você sempre estará sofrendo pela mesma dor. Enquanto você não liberar perdão para o seu marido, que cometeu adultério com você, ou para os seus pais por ter batido muito em você na sua infância, você, toda vez que você lembrar ou falar sobre essas experiências, você vai estar cutucando a sua ferida e você vai estar abrindo ainda mais essa ferida. Então você precisa acabar com essas narrativas. Você precisa parar de se vitimizar. Você precisa parar de culpar seu marido por uma traição, seus pais por ter batido muito em você. Você pode parar de culpar um amigo por ter te traído a confiança e muitas outras coisas. Você precisa parar com essas narrativas. E você precisa dar um significado certo às suas experiências. Porque toda crença que se autorrealiza sobre nós, toda crença que é instalada na nossa mente, ela é através de uma experiência. E essas experiências geraram memórias, e essas memórias geraram sentimentos, e eu dei um significado a isso. Se você deu um significado negativo a essas experiências que você passou, você precisa dar um significado certo. Você precisa ressignificar. Você precisa inverter. Você precisa entender que o que ocorreu com você no passado foi só um modo de preparamento para você talvez se tornar um pai amoroso para os seus filhos, para você talvez se tornar um esposo melhor, para você talvez se tornar uma mulher melhor para seu marido, para você se tornar uma mãe melhor para o seu filho e para os próximos, para você se tornar um profissional melhor. Então você precisa dar um significado certo às experiências ruins que você passou no seu passado, que acabaram te ocasionando essas feridas emocionais. Somente assim você se livra e somente assim você se cura dessas feridas. Primeiro passo, ter consciência delas, ver quem foi que te ocasionou. Segundo passo, pedir perdão para essas pessoas, perdão de coração, você precisa achar o lado positivo. E o terceiro passo é você dar o significado certo e também acabar com as narrativas erradas, para que você não volte a reviver tudo o que você passou no seu passado e você liberte essas pessoas, liberte isso de dentro de você, para que você se sinta leve. Então espero que esse vídeo tenha ajudado você, que tenha feito sentido. E se você se identificou com algo que eu disse aqui, alguma frase que ficou marcado na sua mente, por favor, comenta aqui embaixo e compartilhe esse vídeo com alguém também. Um forte abraço para você, multiplicador, e até o próximo vídeo.